Começamos mais um episódio do nosso curso Em Busca da Intimidade, curso que a gente está fazendo, refletindo sobre as 3 idades da vida interior de Garrigou-Lagrange, o padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. E hoje nós damos continuidade falando da oração. Nós já falamos da comunhão, falamos da oração de súplica, e hoje nós vamos falar sobre a oração litúrgica, a oração que se reza com a liturgia, que acontece tanto na Santa Missa, que é a grande oração, a maior de todas as orações, que a gente já falou bastante dela, mas hoje falaremos da liturgia das horas, da oração litúrgica dos salmos, que é aquilo que a igreja reza, todos os religiosos, sacerdotes e, claro, todo fiel. Os sacerdotes, os religiosos, rezam por obrigação, eles têm o dever de rezar os salmos todos os dias, nos conventos, de forma pessoal, de forma comunitária, mas os fiéis também podem, e é louvável que também rezem os salmos, a oração litúrgica dos salmos. O padre começa dizendo assim: a missa é a grande oração de Cristo, que continua até o fim do mundo enquanto ele não cessa de se oferecer pelo ministério de seus sacerdotes e enquanto de seu coração sacerdotal e eucarístico se eleva todos os dias o ato têndrico de amor e de oblação, o valor é infinito como adoração, reparação, súplica e ação de graças. Ou seja, a missa é a oração perene, aquela que nunca acaba. Porque, na verdade, desde a encarnação até a plenitude dos tempos, a missa acontece. Ela acontece em toda a história. A paixão, morte e ressurreição de Jesus é algo vivo na igreja e que é atualizado em cada Santa Missa. Então ela vai conosco até a volta de Jesus. Mas, dentro disso, há o ofício, os salmos, a liturgia das horas. E o padre Garrigou-Lagrange diz: a salmodiai do ofício divino é a grande oração da igreja. A esposa de Cristo, oração de dia e de noite, que não deve jamais cessar na superfície da terra, assim como a missa também não cessa. Ou seja, deve acompanhar essa missa, essa encarnação atualizada, a paixão, morte e ressurreição de Jesus atualizada na missa, deve ser acompanhada pela esposa de Cristo, que é a igreja, com a oração dos salmos. Então é como se nós, ao rezarmos a liturgia das horas, ao rezarmos os salmos, nós estivéssemos oferecendo atos de amor ao esposo, que é Jesus Cristo. Então isso é o salmo, a oração da igreja, da esposa, aquela que reza com o seu esposo. Por isso que, de fato, os celibatários, seja religiosos ou sacerdotes, têm o dever de rezar, pois eles são casados com Cristo. Eles são de forma já antecipada, a esposa. Nós, casados, eu que sou casado, no matrimônio, eu vivo um sinal do que eu vou viver com Jesus na eternidade. Agora, o celibatário, ele vive uma antecipação. Ou seja, ele já é, aqui neste mundo, esposa de Cristo. Nós o seremos, nós que somos casados, o seremos na eternidade, quando viveremos as núpcias do Cordeiro. Eles já antecipam. Por isso eles têm a obrigação de rezar o salmo. Mas nós podemos rezar também, porque em potência, porque em destino temos esse casamento com Jesus e podemos, como esposa, amá-lo já na oração da liturgia das horas dos salmos. E aí, esta oração, ela pode ser uma oração deformada, a liturgia das horas pode ser deformada, como pode ser uma oração que seja contemplativa. Então existem 2 formas de rezar a liturgia das horas. Rezar de qualquer jeito, deformando ela, ou fazer desse momento um momento de contemplação. E aí o padre Garrigou-Lagrange, ele primeiro fala da oração deformada. Ele fala a salmodia deformada. A salmodia deformada é um corpo sem alma. Ou seja, rezar a oração da liturgia das horas, dos salmos, de qualquer jeito, é como ter um corpo sem alma. Ela é geralmente precipitada, como se a precipitação de São Francisco de Sales, a morte da devoção, pudesse substituir a vida verdadeira e profunda. São Francisco fala que a morte da liturgia das horas, ela não pode substituir aquilo que é para ser vida verdadeira e profunda.
As palavras do ofício são, então, mal pronunciadas, sem ritmo nem medida. As antífonas, frequentemente tão belas, são mal articuladas e tornam-se ininteligíveis. Os hinos ainda mais. As leituras não pontuadas como deveriam são lidas como se lessem as coisas mais indiferentes, ou mesmo as mais tediosas, enquanto se trata dos esplendores da divina sabedoria, ou daquilo que existe mais belo na vida dos santos. Querem ganhar tempo, 4 ou 5 minutos que serão dedicados a ninharias e perde-se o melhor do tempo doado por Deus. São Francisco afirma que a deformação, traduzindo um pouco do que está dito aqui, que a deformação da liturgia das horas acontece quando a gente reza de qualquer jeito. Quando as pessoas rezam sem preocupar com a pontuação, com falar ou cantar de uma forma, uma entonação correta. Para quê? Para ganhar 4, 5 minutos. Vamos rezar depressa? Vamos falar logo? Vamos rezando e vamos lendo. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Aí deforma. Porque ter muita coisa para fazer não é sinônimo que a gente não faça bem todas as coisas. E ainda mais, que a gente não dedique o tempo que é o tempo primordial, o tempo de Deus. E o dedique como tem que ser dedicado. Quantas pessoas rezam assim, né? Não só a liturgia das horas, mas rezam correndo, rezam depressa, reza rápido, vamos ter que rezar depressa porque nós temos muita coisa para fazer, não pode passar 1 minuto. Não, vamos calcular que se a gente rezar tal hora, dá certinho. Se um às vezes reza um pouquinho mais, se um às vezes quer que a oração se estenda 2, 3 minutos a mais, já tem logo aqueles que estão pensando naquilo que tem que fazer. Não vivem, não entram no mistério da oração. E ainda mais se falando dos salmos, se falando da liturgia. Na liturgia das horas a gente tem leitura do Evangelho, leitura da Sagrada Escritura, os salmos, vida dos santos. Ou seja, ali tem toda uma riqueza que ao ser tratada com essa indiferença de rezar rápido, a gente trata aquela riqueza como algo miserável, como algo sem valor. E aí está o problema. E aí está a deformação. Aí está a morte da liturgia das horas. Em consequência, a salmodia de que falamos é mecânica e não orgânica. Como em um corpo sem alma, as partes não estão mais unidas vitalmente, mas apenas justapostas. São palavras uma depois de outras. Não se capta mais o grande sentido de um salmo, e para quem procura captá-lo e segui-lo é uma verdadeira fadiga, um obstáculo à verdadeira oração. É isso. Tudo mecânico, é uma palavra depois da outra, palavra por palavra. Não entende que ali naqueles textos, e olha gente, a liturgia das horas é muito rica, porque ela reza com a palavra de Deus, reza com a Sagrada Escritura. Tem muitos salmos, mas não só salmos. Tem leituras, e toda essa beleza, essa profundidade, essa vida de Deus que está ali, porque Deus está na palavra, toda essa vida de Deus que está ali é tratada como nada. Quando a gente reza por rezar, lê por ler, e não coloca vida. E às vezes está ali lendo, mas está pensando em tantas outras coisas. E isso é um problema atual do ativismo do nosso tempo. Da preocupação com tantas atividades que a gente tem. Cuidado. Cuidado para não fazermos da nossa oração um motivo de condenação e de morte, onde a tibieza vem cuidar e tomar conta de tudo. Esta salmodia deformada nos mostra que para uma alma que não tem nenhuma vida pessoal de oração, a recitação do ofício torna-se inteiramente material, um culto apenas exterior. Não tendo o hábito do recolhimento, essa alma é assaltada por pensamentos estranhos no ofício. Seus trabalhos, estudos e afazeres voltam-lhe constantemente à memória, e algumas vezes até pensamentos completamente vãos. Pessoas das mais interiores, às vezes também experimentam essa miséria, mas para que aquelas das quais estamos falando, é um estado habitual de negligência e nelas a distração não permanece na imaginação, mas invade as faculdades superiores. Aqui o padre Garrigou Lagrange está dizendo que alguns até podem ter momentos de distrações, de preocupações, mas tem gente que vive isso, é o hábito. Né? Já reza, já com o hábito de distrair. Já rezam por rezar.
E isso vai fazendo com que a negligência, a distração atinja até as faculdades superiores. O que são as faculdades superiores? A inteligência e a vontade. Já não tem mais vontade de rezar. Tem vontade de pensar coisas vãs, de pensar nas preocupações. Vontade de rezar? Não, não. Eu vou rezar aqui porque eu tenho que rezar. Eu cumpro só um preceito, uma obrigação. Mas de verdade eu não estou ali. Por quê? Porque a minha vontade e a minha inteligência, que são as faculdades superiores, elas já se desviaram para isso. Cuidado, talvez você esteja nessa situação. Você talvez não reze a liturgia das horas, mas na hora de rezar, a sua vontade, a sua inteligência já não mais querem rezar. Querem, às vezes, se distrair. Você até reza o seu terço, você até faz sua adoração, sua leitura da Bíblia, mas a sua cabeça, os seus pensamentos, eles sempre estão fora daquilo que você está fazendo. Isso é um sinal forte de que se tornou um hábito pensar em coisas durante a oração e esse hábito já atingiu a sua inteligência, a sua vontade. Olha, esta é uma oração que não vai valer de nada. Porque se a nossa oração não chega na inteligência e na vontade, ela não nos transforma. Nós vamos falar depois do salmodia contemplado, né? Dessa oração, da liturgia das horas contempladas, a gente vai entender que o objetivo da oração é atingir as faculdades superiores, é chegar à inteligência e à nossa vontade. Se a gente só pensa em outras coisas e se torna um hábito, ela não vai chegar lá. Continua ainda o padre Garrigou Lagrange falando da salmodia deformada. A rotina mumifica as coisas mais profundamente vivas e as reduz às fórmulas mecanicamente recitadas. Trata-se, na verdade, do nominalismo prático, uma espécie de materialismo em ação. As faculdades superiores não vivem uma oração feita deste modo. Elas permanecem sonolentas ou dispersas. Ainda se ouve a sinfonia do ofício, mas mais bela que as mais célebres sinfonias de Beethoven. Mas na ausência de sentido interior, já não se sabe se escutá-la e apreciá-la. Ou seja, pode até ser bonita a oração. Cantos gregorianos, mas se não tem uma vida interior, isso é só mera música, que nada muda. Né? Agora, o padre Garrigou Lagrange também fala da salmodia contemplativa, a oração das horas, a liturgia das horas, vivida de forma contemplativa. E aí a gente vê que é possível, num mundo cheio de coisas, onde o WhatsApp às vezes está vibrando no nosso bolso durante a nossa oração, onde a gente às vezes está tentando rezar num ambiente, mas muitos barulhos exteriores nos tiram dali. Mas é possível entrar para o quarto, fechar a porta e ficar a sós com Deus. É possível viver isso. Se não fosse possível, Deus não nos pediria. Deus só pede aquilo que é possível para nós. É possível contemplar a Deus neste mundo cheio de coisas que nos levam a um ativismo desenfreado, cheio de barulhos, cheio de preocupações, cheio de distrações. É possível viver uma vida contemplativa. O que deve ser então a salmodia contemplativa? Aquilo que a distingue é precisamente o espírito de oração, ou pelo menos a aspiração que nos leva a ele, que o deseja, procura e acaba por consegui-lo. Ou seja, a primeira coisa é o desejo de rezar. Às vezes a gente reza sem vontade. De fato, muitas vezes rezamos sem vontade mesmo. Mas eu preciso trabalhar a minha vontade para querer rezar. Ou pelo menos para querer estar com Jesus, estar com o Senhor, estar com o nosso Senhor. Então a primeira coisa é esse desejo, né? A aspiração que quer o Senhor. Se a gente tem esse desejo, nós vamos encontrá-lo, vamos conseguir estar com Ele. Aí, como viver isso então? Né? Essa salmodia contemplativa. Né? É como dizer naquele salmo: como o cervo suspira pelas fontes de água viva, assim minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Ou seja, eu tenho desejo de Deus, eu quero estar com Ele. É interessante, nós estamos num curso sobre intimidade, né, uma teologia cética de um padre que escreveu uma obra de arte,
Esse livro não é só uma obra teológica, mas uma obra de arte, né? Que nos leva a Deus, né? Uma arte de nos levar a Deus, um tesouro, uma riqueza. Tudo isso, se não nos levar a querer Deus, a querer essa intimidade, de nada vale. Assim como a nossa vida de oração. De nada vale você estar vendo aí esse vídeo, onde eu fico falando, onde o Valdo fala, se você não tem o desejo de ser de Deus, de se entregar a Ele, de estar com Ele, de buscá-lo. Se não há esse desejo no seu coração, nada vale. Nenhuma das suas orações, nenhuma das suas buscas por conhecimento, por saber, por mergulhar nos mistérios de Deus, não vale de nada. Nós precisamos entender que rezar, estudar, tudo isso tem que nascer de um desejo de querer estar e se encontrar com Deus. Se há no nosso coração esse desejo, esse curso, as orações, a nossa liturgia das horas, ela pode surtir efeito. Se não, não tem efeito nenhum. Aí, o Padre Garrigou Grande fala da oração das horas e de todas as orações acontecerem também na nossa mente. É preciso que a nossa mente reze. Não é só ler aqui o que eu estou lendo e pensando lá em outra coisa. Não, eu preciso fazer com que a minha mente entre naquilo que eu leio, naquilo que eu rezo, naquilo que eu falo. Ele fala assim, a oração mental dá o espírito da salmodia. Enquanto a salmodia fornece a meditação, o melhor alimento, a própria palavra de Deus, distribuída e explicada como convém, segundo o ciclo do ano litúrgico, segundo o tempo verdadeiro que coincide com o instante único da imóvel eternidade. Ou seja, eu vou rezar a liturgia das horas, ela me dá matéria-prima para a minha meditação. Mas se a minha mente não entra nisso, se eu não faço uma unidade entre o que meus olhos veem, o que a minha boca fala e o que o meu pensamento traz, eu não consigo meditar. Eu vou ficar só no olho e na boca, mas não vou ficar com aquilo que está aqui dentro. Então é preciso fazer com que a minha mente reze. A oração mental, na liturgia das horas, nas orações que eu faço, são indispensáveis. Se eu não faço com que a minha mente também reze junto e medite aquilo que está sendo lido, falado, de nada vale. Já não é mais uma oração mecânica, é uma oração orgânica, quando eu faço a minha mente rezar junto. Sua alma voltou a vivificar o corpo, as palavras já não são justapostas. Capta o sopro vital que as atravessa, sem esforço, mesmo nas horas dolorosas. Saboreia-se a admirável poesia dos salmos. Ali se encontra luz, repouso, força, renovação de todas as energias. Olha o que a liturgia das horas faz. A gente encontra ali, na poesia dos salmos, a gente encontra algo que nos saboreie, que a gente é capaz de sentir. E temos luz, repouso, força, renovação das energias. Isso tudo acontece. Ali a alma arde, se consome santamente como as velas do altar. Mas olha, algo simples que muda. Isso aqui, essa beleza que acontece, essa alma que se torna vela do altar, ela acontece se a minha mente reza junto. Se a minha mente não reza, é deformada. Não vale de nada. Não produz fruto. Se a mente reza... Então, ou seja, uma simples mudança de comportamento na oração, uma simples atitude de fazer, não vou pensar em nada, mas vou contemplar, meditar, fazer com que a minha mente entre naquilo que eu estou rezando, isso faz uma transformação. É o ativismo que precisa ser quebrado naquele momento para se rezar de verdade. São Tomás amava profundamente a oração da liturgia das horas, a salmodia, e compreendia assim. Ele dizia que, conta-se que ele não podia conter lágrimas ao cantar durante as completas da quaresma. Ou seja, na completa das quaresmas tinha uma antífone que Santo Tomás chorava ao rezar. Olha como é que era a antífone. No meio da vida estamos na morte. Que Salvador procuramos nós, a não ser a ti, Senhor, que podes justamente punir-nos por nossos pecados. Deus santo, Deus forte, santo e misericordioso, Salvador, não nos entregues a uma morte amarga, não nos abandones no tempo de nossa velhice, quando nossa força nos abandonará. Santo Tomás chorava com isso. Por quê? Porque ele entendia que no meio da vida estamos na morte.
Que Salvador procuramos a nós, a não ser a Ti, Senhor? Que Salvador a gente procura a não ser a Ti? O Senhor que pode justamente punir-nos por nossos pecados. Mas Deus Santo, Deus forte, Santo e misericordioso, Salvador, não nos entregues a uma morte amarga. Não nos abandones no tempo de nossa velhice, quando nossa força nos abandonará. Ou seja, é um clamor a Deus para pedir para que Ele não nos deixe no momento que nós não temos mais condição nenhuma. Santo Tomás chorava com isso. Quantas orações são maravilhosas aos nossos olhos, quantas coisas belas. A gente que faz Lexio Divina, que às vezes lê um evangelho, lê uma leitura. Coisas que podem nos transformar por completo, mas que a nossa mente não reza junto. Aqui, em resumo, nesse capítulo, né, eu posso ficar lendo várias coisas aqui. Deixa eu só achar aqui para marcar. Quantas coisas nesse capítulo só querem nos abrir os olhos. Que há uma linha muito curta entre a deformação da oração e a contemplação na oração. Aonde está essa linha? O que divide isso? A nossa mente. Se ela reza junto ou se ela fica dispersa. Simples. Se a minha mente reza junto, quando eu vou ler a liturgia, quando eu vou beber dessa graça, e olha, a liturgia das horas é uma graça. Confesso para vocês que ao estudar esse livro, comecei a rezar várias coisas já da liturgia das horas. Não tinha o costume. Hoje consigo rezar as completas. Ao ler esse livro, eu comecei a entender a riqueza que estava diante dos meus olhos. Uma riqueza grandiosa, que a minha mente precisa beber dela, para que seja uma mente que medite e que chegue à contemplação. Agora, se a minha mente é uma mente que não consegue parar, que fica perdida em pensamentos bobos, em preocupações alheias, se a minha mente não consegue, eu nunca vou conseguir rezar de verdade. Eu nunca vou conseguir contemplar a Deus de verdade e amá-lo de verdade. E amá-lo de verdade. Na próxima aula nós vamos falar sobre a oração simplificada, sobre métodos mesmo para se rezar de forma simples. Mas tudo gira em torno do que está aqui dentro. De como eu me comporto aqui dentro. Eu posso estar rezando belamente aqui fora, mas se aqui dentro não se comporta como deve se comportar, de nada vale. O Padre Garrigou Lagrange continua dizendo que se a gente não entra de forma assim, eficaz com o nosso interior na oração, de nada vale. Bom, aqui ele fala assim, se quisermos, enfim, definir as relações mútuas entre a meditação, é preciso dizer que na oração do salmodiai, do ofício, da liturgia, nós recebemos a matéria-prima para a meditação. Se temos o hábito do recolhimento e o espírito da oração, nós conseguimos, através dessa meditação, alcançarmos a contemplação. O ofício divino cura a nossa alma do sentimentalismo ao recordar constantemente na própria linguagem da Escritura as grandes verdades. Para as almas presunçosas, ele lembra a grandeza e a severidade da justiça divina. Para as almas temerosas, recorda também a infinita misericórdia e o valor da paixão do Salvador. Ele faz viver as almas sentimentais nos pontos mais altos da verdadeira fé e da caridade, muito acima da sensibilidade. Ou seja, quando a gente entra nessa oração e pela liturgia das horas, pelo ofício divino, pelo salmodia, nós conseguimos superar o sentimentalismo. Por quê? Porque aí entra a beleza da liturgia das horas e aquilo que também eu quero deixar para você. Primeiro, eu quero que você entenda nesse episódio que a sua mente precisa rezar junto. E segundo, a grandeza da liturgia das horas. Porque a gente reza com a verdade. O que é a verdade? A verdade é Deus. E a verdade está contida na Sagrada Escritura. Então, se eu rezo com o que está contido na Sagrada Escritura, eu rezo com a verdade. Com a verdade que é Deus e que se faz verbo pela palavra. É como se eu pegasse toda a verdade existente no mundo e rezasse com ela. E essa verdade fosse capaz de transformar minha alma, de tirar ela de um sentimentalismo de oração, que a gente às vezes quer uma oração onde a gente possa chorar, se arrepiar, mas sair disso e entrar numa verdade de fé, que vai me levar primeiro para a fé, depois a esperança e depois a caridade.
E aí sim, a perfeição da minha vida, a santidade. É isso que eu busco, que eu espero, que eu quero. Então, se eu tenho uma boa meditação e se eu consigo, através disso, encontrar na liturgia, e aí tem a liturgia das horas, mas tem também a Leste Divina, né, que é a reflexão da liturgia do dia, ou do evangelho do dia, ou rezar com a palavra de Deus. Rezar com a palavra é rezar com a verdade. E a verdade é capaz de nos libertar de todas as coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado todo esse curso que a gente está partilhando com você aqui, não é nada que nós inventamos, mas que está aqui nesta riqueza das 3 idades da vida interior. Entenda uma coisa, e eu concluo esse episódio com essa partilha para te levar a uma reflexão. E ser até objetivo e simples para que você entenda o que está sendo dito aqui. Primeiro, você precisa rezar e rezar de verdade, mas rezar com a sua mente. Não ficar ali só de corpo presente. Não é uma missa de corpo presente de um defunto. Se você estiver só de corpo presente, você está com uma alma morta, que está sendo engolida por pensamentos vãos e por coisas débeis, que vão entrar na sua inteligência e na sua vontade. Então, rezar de verdade. Trazer a sua mente para a oração. Isso não é fácil, eu sei. Mas se você tem esse desejo de estar com Deus por completo, é o que nós falamos no início, Deus vem em socorro com a sua graça. Então, o tempo todo que a sua alma sai fora, que a sua cabeça sai fora, traz ela de volta. E segundo, não podemos ter uma vida de oração que não tenha conteúdo da palavra. Aqui ele fala da liturgia das horas, mas talvez você não tenha disponibilidade de rezar a liturgia das horas, você não consegue rezar ela, você não tem um livro, não tem onde rezar, apesar que hoje tem até aplicativos. Mas é preciso que na sua rotina diária você tenha um momento com a palavra. Porque a liturgia das horas traz os salmos, leituras, talvez você não consiga, mas pelo menos que seja a liturgia do dia, onde tem a leitura, o salmo e o evangelho, mas que você reze com a palavra de Deus. Por quê? Porque ali está a verdade. Ali está a matéria-prima melhor para uma vida contemplativa, para uma meditação verdadeira. Quando a gente reza por rezar, vai para diante do Santíssimo só para adorar, isso é muito bom. Mas é preciso que eu tenha matéria-prima. E a melhor matéria-prima para a oração está contida na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a matéria-prima melhor, é a mais completa, a mais profunda para a nossa meditação. Então, se eu trago a minha mente para a oração e junto dela eu trago para ela, para a minha mente, coisas da Sagrada Escritura, como a liturgia das horas faz, como os ofícios fazem, e ali eles fazem de uma forma organizada, completa, e eu até quero que você tenha o interesse de conhecer melhor. Ali ele traz assim de uma forma mais organizada, poética, sábia, ungida pela graça da igreja. Mas se você não consegue estar com tudo isso, que é o mais completo, comece pelo menos com as leituras do dia, com reflexões das leituras do dia, para que você tenha uma matéria-prima boa para sua mente conseguir meditar e contemplar. Bom, aqui eu termino a aula de hoje. Próxima aula nós vamos falar sobre oração simplificada, e aí também vai trazer um pouco mais de coisas objetivas para a sua vida de oração. Quem não reza, não se santifica. Quem não reza não vai alcançar o céu. É preciso rezar, mas rezar de verdade. É preciso estar com Deus e estar de verdade, estar por inteiro. Não podemos só ser artistas ou só meros figurantes na oração. Estão ali de corpo, mas não estão com a alma por completo, com a mente. Não meditam, não param para estar com Deus de verdade. Senão, não vamos estar rezando nada. Nós vamos estar fingindo que rezamos, e aí nós vamos estar fingindo que estamos nos santificando, nos convertendo e amando a Deus. E fingimento não nos leva para o céu. Mas a verdade sim. Se você não consegue, reconheça, peça ajuda. Mas não fique parado, porque Deus espera por você. Até a próxima aula, se Deus quiser.